Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Neste momento, iniciamos a solenidade de entrega da condecoração do Colar do Mérito Judiciário ao professor Divaldo Pereira Franco, com a palestra O Perdão como Instrumento de Solução de Conflitos. Compõem a mesa de honra Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O professor Divaldo Pereira Franco, humanista e conferencista internacional. Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. Excelentíssimo senhor desembargador Carlos José Martins Gomes. Excelentíssimo senhor desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. E o excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira. Neste momento, o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fará uso da palavra. Bom dia a todos. Cumprimento em primeiro lugar o professor Divaldo Pereira Franco, nos dá a honra e a alegria da sua presença nesta manhã de hoje, companheiros da mesa, queridos colegas do apoio plenário, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, advogados, amigos e admiradores do professor Divaldo Pereira Franco, todos aqueles que vieram aqui para compartilhar de um momento tão grato ao Tribunal de Justiça e tão grato a todos que estamos aqui para ouvir as palavras do professor Divaldo Franco. Eu estou apenas abrindo esta solenidade, onde teremos a oportunidade de entregar ao professor Divaldo o Colar do Mérito Judiciário, com o qual ele foi agraciado no ano passado, mas não pôde comparecer à solenidade, então será agraciado hoje, receberá efetivamente na data de hoje o Colar do Mérito Judiciário, o professor Divaldo, que é a maior comenda do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Nós teremos a alegria de entregar ao senhor no curso dos trabalhos. Então, é apenas uma palavra inicial de boas-vindas a todos, dizer que estamos todos aqui muito felizes de ter o professor Divaldo Pereira Franco conosco, nos transmitindo a sua palavra luminosa, nos transmitindo a irradiação dos seus ensinamentos, e eu vou depois fazer uso da palavra ao final dos trabalhos, mas queria apenas desejar boas-vindas inicialmente a todos que aqui se encontram para ouvir a voz do professor Divaldo, a sua palestra, as suas lições, e compartilhar com ele desse momento que podemos considerar luminoso, podemos considerar um grande momento para o Tribunal de Justiça do nosso Estado. É um prazer e uma alegria receber o professor. E nós estamos aqui, todos nós, prontos para receber as suas palavras, receber a sua palestra, as suas lições e compartilhar desses ensinamentos que o senhor vem aqui nos trazer. É uma alegria e uma honra muito grande recebê-lo aqui, um publicista internacional, humanista, professor, ensaísta, uma grande liderança espiritual do nosso povo, alguém que, como liderança da sua religião, transcende os limites dessa religião, se torna humanista na acepção mais ampla, mais lata da palavra. Então, é uma honra, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui, neste momento, para ouvir as suas palavras. A fala inicial é breve, para nós seguirmos logo com o curso dos trabalhos, e o mestre de cerimônias vai dar seguimento, e nós vamos, então, poder receber essas lições do professor Divaldo Franco. Podemos seguir, então, com os trabalhos da manhã de hoje. Para uso da palavra, o excelentíssimo senhor desembargador Carlos José Martins Gomes. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Fernando,
presidente desta sessão, prezado professor Divaldo Pereira Franco, homenageado desta manhã, colegas Ricardo Rodrigues Cardoso, desembargador Marco Aurélio, desembargador Ivan Anátocles, a quem nós devemos a Ivan Anátocles, estou lembrando do pai dele, que certamente aqui está. Marcelo Anátocles, filho do grande promotor Ivan Anátocles, com quem eu tive a honra de trabalhar. É hoje, para nós, um motivo de extraordinária alegria recebermos na Casa da Justiça um representante da justiça divina. Divaldo Franco nos faz fazer uma ponte com aqueles primeiros lidadores do Evangelho que abriram as clareiras do mundo, divulgando a mensagem de Jesus. E nós, que estamos aqui na área da justiça, temos o privilégio, a honra, a satisfação e, sobretudo, a gratidão de receber esse homem de bem, esse homem justo, esse homem que engrandece a humanidade, discípulo dileto do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, Divaldo Franco. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o professor Divaldo Pereira Franco para proferir a palestra O Perdão como Instrumento de Solução de Conflitos. Excelentíssimo senhor, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, muito digno presidente deste tribunal, nobres membros que constituem a mesa diretiva, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, nossos votos cordiais de muita paz. Numa análise da problemática do perdão, deparamos-nos com uma questão psicológica muito profunda. É que a tradição estabeleceu que o verdadeiro perdão deve caracterizar-se pelo olvido da ofensa. Essa, aliás, é a notável tese apresentada por Egregio Mestre Jesus Cristo. Entretanto, em nossa breve comunicação, tentaremos estabelecer uma visão nova da psicologia moderna, através da qual o verdadeiro perdão começa no momento quando não devolvemos a ofensa. Porque não devolver a ofensa é um sentimento gratulatório. Esquecer a ofensa é um fenômeno de memória. E nem sempre a nossa memória logra libertar-se do trauma ocasionado por um ato de degradação, o que leva ao infortúnio. E o tempo que deve transcorrer é dilatado, para que a lógica do pensamento da solidariedade humana substitua o ego que foi atingido profundamente por aquilo a que nós denominamos ofensa. Será ideal, portanto, que diante da visão moderna do perdão, a primeira tentativa seja não revidar. Na língua portuguesa, dispomos de 2 verbetes, que são verbos de alta significação. Primeiro, reagir. É a reação natural do nosso instinto. Numa análise profunda de natureza psicológico-antropológica, o Dr. Watson, investigador norte-americano,
assevera que nós somos vítimas dos instintos primários: comer, dormir, procriar. E qualquer ameaça a esses instintos, que começaram no momento em que o Pithecanthropus erectus alcançava o estado de um hominídeo sapiens, foi transformado nas emoções. A emoção do medo, a emoção da ira e, mais tarde, a emoção do amor. E, em consequência inevitável, reagimos em qualquer situação que nos ameace a continuidade da vida. E esta reação é defluente, inevitavelmente, da ação psicológica do medo, que nos faz derramar, através das glândulas suprarrenais, uma alta carga de adrenalina, que nos leva a intentar defender a vida agredindo e, muitas vezes, matando. Felizmente, a divindade dotou a criatura animal, mesmo os amigos irracionais, com uma outra descarga de cortisol, que de alguma forma elimina aquela reação que nos leva ao desvario. Então, reagir é tão normal em nós, porque faz parte da nossa existência. Mas o outro verbo é agir. Ao invés da reação do instinto, agora, quando atingimos o período da razão e somos homos virtualis, seria ideal que examinássemos as circunstâncias e consequências dos atos irrefletidos da nossa ação. Não devolver é, portanto, a maneira mais prática e eficaz de alcançarmos esse admirável recurso de natureza terapêutica moderna para a preservação da saúde, não praticando o mesmo mal. Mas gostaria de, ao invés de filosofar e de trazer experiências psicológicas, em uma análise, indagarmos a nós mesmos como nos comportaríamos diante de uma atitude semelhante. Após a Segunda Guerra Mundial, um homem admirável, de origem austríaca e hebraica, escreveu a sua biografia. Autobiografando-se, ele coloca no prefácio uma das experiências mais significativas da sua vida. Desejo referir-me a uma das vítimas dos campos de concentração e de extermínio. Ele faz uma análise daquele período de desvario psicológico e humanitário. E depois de reflexionar detidamente, conta uma pequena história real. Estava em Mauthausen, um dos campos de concentração da Áustria mais terríveis, porque não apenas era de extermínio, mas também de um fanatismo total, em que o extermínio se fazia das maneiras mais perversas que a imaginação humana sequer poderia elaborar. E teve uma oportunidade quando ele foi chamado dos trabalhos forçados a que se entregava para ouvir um jovem paciente alemão. E Simon Wiesenthal é a personagem narradora, atravessa vários pátios de Mauthausen e se surpreende que era primavera. Naquele lugar de horror, Quiete Ilisson, a notável filósofa judia, também se encontrava, porém, no outro mais terrível campo de extermínio, havia dito que era um lugar divino, porque através de uma fresta do barracão, ela podia ver o céu, aquele céu de azul turquesa da primavera, e podia também sonhar com as flores. O lugar não era mau, as criaturas não eram más. As ideologias, particularmente o nazismo, o nazifascismo, eram as ideias políticas perversas e genocidas que ameaçavam a humanidade. Ele então nota que ali, naquela passagem, havia um pequeno cemitério, onde eram enterrados os verdugos dos judeus. Surpreendentemente percebeu
que naquele lugar de evocações tão desventuradas, as flores pareciam dar gargalhadas de perfume. Flores do campo, as modestas violetas pequeninas entre a gramínea verdejante, mas também as papoulas, sorrisos vermelhos, amarelos avermelhados ou vermelhos amarelados. Uma reflexão de imediato acudiu-lhe à memória. Para os criminosos, as flores da primavera, e para as vítimas, os fornos crematórios. Mas sem dar importância a essa divagação, ele foi levado até o pavilhão dos moribundos. O odor pútrido da carne humana em decomposição, a situação lamentável das dores, ali confundiam-se os gritos de desespero e de amargura dos soldados alemães e de outros pacientes que poderiam contaminar as tropas. Ele foi levado por uma guarda que foi denominada mais tarde Besta de Belsen, pela sua crueldade, a um leito em que estava um jovem. O jovem deveria ter no máximo 22 anos. Era o jovem Seidel, como ele mais tarde viria a saber. Ele desejava falar a um judeu e pedir à administração do hospital a oportunidade de poder conversar com o judeu. Porém, o judeu que estivesse ali no campo aguardando a sentença fatal. E providenciaram para que ele fosse atendido exatamente por Simão Wiesenthal. Naquele momento ele sentou-se e pôde perceber as lágrimas abundantes que aljofravam os olhos verdes do rapaz louro, que representaria a nova raça, a geração do futuro, a mentalidade das 25 horas do dia de Hitler. O jovem perguntou-lhe de inopino: você é judeu? Ele assentiu com uma palavra hebraica. E o jovem pareceu respirar com muita dificuldade. Ele exalava odores desagradáveis. Parte da face estava despedaçada. As mãos pareciam ter segurado uma bomba que explodiu fora de hora. E o jovem disse-lhe, numa pergunta: você é realmente judeu? Judeu de raça ou de descendência? Eu sou hebreu. Falou Simão Wiesenthal com amargura e desprezo. Era aquele troço humano a que se reduzia o corpo germano, igual a qualquer animal que se decompunha. No entanto, se havia imposto extinguir na Europa o hebraísmo e mais tarde na terra fazer desaparecer pelo genocídio a raça tradicional de Israel. Olhando com desprezo, percebeu que o jovem estava visitado pelas moscas e, no ato de compaixão, recordando-se do Salmo 23, ele as espantou e disse para o jovem: tenho pressa, não poderei perder tempo ouvindo-o. O rapaz soluçou profundamente e disse-lhe: eu sou de Estugarda, uma bela região da Alemanha. E agora que eu vou morrer, eu desejava falar a um judeu. Eu nasci no lar católico. Meus pais eram profundamente admiradores de Jesus Cristo, judeu. E eu fui criado nesse ambiente de natureza mística. Cheguei mesmo a acreditar no reino dos céus. Mas, ao completar 15 anos, tive a oportunidade de ir a Nuremberg. E ali eu escutei o discurso de Hitler à juventude alemã. Eram uns 50 mil jovens. E quando Führer levantou a mão e bradou pela nova ordem, pela raça hebraica, que poderia ser comparada à raça dos suínos, também levantei a mão, por automatismo, e gritei a tradicional Heil Hitler, uma saudação que estava impregnada na minha vida, desde que eu li a sua obra Mein Kampf. E então apaixonei-me. O seu discurso era abrasador. Não sei se tratava de um surto esquizofrênico, ou se era a palavra de Licurgo, orador romano,
que ele tomava dos lábios e fazia-o quase delirar, levando-nos numa hipnose coletiva ao ódio contra os judeus. E ao sair do seu discurso, eu me matriculei na juventude hitlerista. A minha mãe, cristã, acarinhou minha cabeça naquela tarde inesquecível e disse: meu filho, este homem é portador da tragédia. Ele vai aniquilar a raça humana. Nós temos em Jesus a figura incomparável do amor e não poderemos permitir que Lúcifer venha utilizar-se da nossa ingenuidade para poder criar uma situação embaraçosa. Volte-se para Jesus. A minha mãe, a quem eu muito amava, estava, no entanto, na posição oposta. E eu lhe perguntei: será você por acaso também inimiga minha? Porque aquele que é inimigo de Israel é adversário da doutrina de Hitler. Ele me desceu os olhos e não me disse nada. Somente me lembrou que um dia talvez não muito distante, eu me arrependeria. A partir daquele momento, como numa hipnose, eu me tornei um verdadeiro robô. Fui levado para os campos de treinamento. E logo passei a fazer parte das tropas SS. As tropas de extermínio. Matar um judeu era eliminar um suíno da raça humana. E eu me tornei um dos grandes matadores. Aos 17 anos, eu já tinha uma lista de vítimas que encontrara nos lugares mais absurdos ocultas e tivera a honra de dar-lhes um tiro para apenas com uma bala, a fim de economizar combustível, vê-lo tombar e notar que essa raça degradava a humanidade. Porém, aconteceu algo de que não me consigo esquecer. Nós estávamos orientados para ir a uma aldeia perdida nos bosques de Viena. E ao chegarmos lá, tratava-se de uma aldeia em que judeus refugiavam-se. Mais tarde, quando nós levantamos a estatística, eram 330 pessoas. Com a tropa SS, fizemos um círculo em volta da aldeia. Você é judeu? Mas é judeu de nascimento? Eu não lhe respondi nada. Escreveu Simão. Logo depois, adentramos-nos com os tanques e as tropas iniciais. Produzimos ruídos terríveis, despertamos a aldeia e fizemos que todos saíssem para a praça principal. Como matá-los? Economizando combustível, economizando armamentos, porque estávamos com dificuldade. Havia um casarão de madeira ao lado, em 3 pisos. O nosso comandante teve uma ideia: queimá-los vivos, porque bastava um pouco de combustível inflamável e um fósforo. Era econômico para o nosso esforço de guerra. E com a baioneta calada no fuzil, obrigamos-los a entrar no barracão a todos. Idosos, doentes, mulheres, crianças, bebês recém-nascidos, eles foram amontoando-se, subindo as escadas, até que podíamos ver, à luz dos nossos refletores, o 3º piso referto, e cada vez chegando mais. Neste momento, vedamos as portas e janelas do térreo, e atiçamos o fogo, jogando uma tocha que estava em labaredas, que de imediato incendiou. Aos móveis antigos, as portas e as chamas começaram a subir, e eu olhava com sorriso aquele desespero e as máscaras de angústia que deles se apossavam. Você é judeu, mas é judeu de nascimento. As imagens ficaram-me impressas, e são essas imagens que me aturdem, porque eu vi quando eles, chegando ao 3º piso, foram afastados por um homem forte. Este homem estava desesperado, e acompanhando havia uma mulher frágil. Ela o olhou e saltou das labaredas na direção do abismo. Um amigo deu-lhe um tiro no ar, e o cadáver caiu ali. Logo eu vi que aquele homem abraçava uma criança. Não era exatamente uma criança, um menino na pré-adolescência. Ele deveria ter entre 8 e 10 anos.
Ele olhou para baixo, exatamente na hora em que eu dirigia o meu para o seu olhar. Os olhos dele penetraram nos meus olhos. A labareda que tremuluzia falava-me da dor, do desespero, ele pedia perdão, pedia socorro. Os seus olhos pareciam avançar na minha direção. E então, tomado de fúria, vi quando o pai, abraçando, saltaram os dois no ar. Saquei do revólver e atirei nele com toda a segurança. Ele caiu aos meus pés, de olhos abertos. Contemplava-me nesta viagem terrível pelo Vale da Morte. E eu olhei e pela primeira vez, lembrei de minha mãe. Você se arrependerá um dia. Talvez não tão próximo, mas você se arrependerá um dia. E eu me perguntei por que eu matei. Ele era tão jovem. Por que eu matei? E a partir de então, ele tem estado na minha mente. Eu venho do front. Você é judeu? É judeu. Eu necessito de ter a certeza que você é judeu. Sim, sou judeu. E levado ao front, eu fui para a linha Maginot. E ali, naturalmente, eu fui vítima de uma bomba. Um obus caiu perto de mim e fragmentos despedaçaram-me parte do rosto e as mãos. Eu sei que vou morrer. E queria lhe pedir um favor. Um nazista das SS pedir um favor a um judeu. Você irá sobreviver ao campo? Não sei. Mas se você sobreviver, eu lhe peço um favor. Na linguagem cristã, uma caridade. Que você vá à minha casa querida, a minha casa inesquecível. E que bata a porta, porque certamente papai estará morto, mas mamãe não. E diga, o seu filho morre cristão. Ele morreu cristão, porque parece que eu ouço no recôndito da alma as bem-aventuranças. E aquelas palavras que me impregnam como as rosas de Sharon, da tradição hebreia, fazem-me pedir-lhe perdão. Você é capaz de me perdoar. Eu deixarei para você os meus únicos bens. A aposentadoria, a pensão. Eu deixo-lhe o legado. Mas eu necessito de saber se você me perdoa. Mas, acima de tudo, que você diga à minha mãe que eu lhe pedi perdão. É a única pessoa que eu amo. É aquela figura frágil de mulher cristã, católica, devotada àquele Deus hebreu. Você me perdoa. Tenho sede. Ele também teve sede. Tomei de um vaso, coloquei água com absoluto desprezo pelo miserável. Dei-lhe a sorver, mas ele quase não tinha dedos. Segurei-lhe a mão em frangalhos, levei-lhe aos lábios, e ele sorveu a água, sorveu a trêmulo, e no seu último olhar, aqueles olhos verdes penetraram-me em mim, e a sua voz desaparecendo. Eu lhe peço perdão, perdão por mim, perdão por nós, pelo que nós temos feito à raça judia. Perdoe-me, você é capaz de me perdoar? Eu olhei com absoluto desprezo. Aonde estava o orgulho germânico? Aonde estava o partido que deveria governar o mundo por 1000 anos? Ele era um trapo fétido, degradado, como eu seria um dia. Levantei-me de nopino e olhei o corpo tremer, exalar o último suspiro e saí de fronte erguida, porque o meu algoz havia morrido. Mas a partir dali também eu comecei a pensar. O ódio acumulado, o ressentimento, a mágoa, que fazia tantos anos estavam no meu coração, levou-me ao campo de trabalhos forçados. Eu fui transferido para Auschwitz.
e esperava morrer a qualquer instante. Mas Jeová havia reservado para mim um destino diferente. E eu sobrevivi à guerra. Ao sobreviver à guerra, lembrei-me de Carl Seidel, o jovem soldado que me pediu perdão. E então eu fui a Estugarda, a sua cidade rica de flores. Na próxima primavera, bati a uma porta e apareceu-me venerando uma mulher. Eu entreguei-lhe o espólio, aquilo que ele havia dedicado a mim. Entreguei-lhe para que ela fizesse, para que ela guardasse com ternura como um relicário. E ela me perguntou: meu filho morreu? Sim, senhora, respondi-lhe em alemão. Ele morreu e eu fui a última pessoa a vê-lo. Eu sou judeu. Eu sou judeu. E ele confessou-se a mim. Há um judeu em homenagem a um outro judeu que pertence à nossa raça, que é também profeta, mas que nós não o entendemos e o crucificamos. Ele pediu para que eu viesse até a senhora dizer-lhe que ele me pediu perdão e que ele morria cristão e católico. A senhora debruçou-se sobre mim e perguntou-me quais as outras palavras. E eu não lhe contei a tragédia daquelas 330 pessoas na aldeia. Eu não tive a covardia moral de lhe dizer que seu filho era um assassino. Eu não pude lhe dizer que ele era das tropas SS, odiadas. Somente olhei os seus olhos que choravam, com as minhas lágrimas também. Mas eu não pude perdoar. Pelo menos não perdoei aos demais nazistas. E tornei-me um caça judeu. Fui eu quem prendeu Eichmann, o miserável que matou 100 mil judeus. Ele havia fugido para a Argentina. Para a América do Sul haviam fugido os chefes. Para a Bolívia, o Paraguai, o Brasil. Eles se haviam evadidos para não receberem da justiça, das câmaras de justiça, do Tribunal de Nuremberg, do Tribunal de Frankfurt e de outras cidades, o peso do martelo da justiça. Eles não tiveram a coragem de contemplar o símbolo cego, que não se deixa comover, mas que trabalha dentro da lei. Os miseráveis fugiram e nós descobrimos. Havíamos criado aquele corpo secreto para descobrir os criminosos. E ao saber que Eichmann estava nos arredores de Buenos Aires, com uma identificação falsa, eu próprio transferi-me para a Argentina, a fim de mandar ao cadafalso aquele perverso trabalhador da morte, um anjo da morte como outros. E consegui encontrá-lo. Consegui com amabilidade e com diplomacia cercar-me. Tornamos-nos conhecidos. Ele parecia um vulto apagado onde estava aquele homem. Agora recurvado, era o criminoso que carregava o fardo da sua pena, da consciência ou não da consciência. Tornamos-nos amigos e eu lhe propus uma empresa. Os olhos brilharam. A adrenalina do interesse egotista brilhou-lhe nos olhos. E então, nós realizamos o maior sequestro da história da humanidade. Porque conseguimos tirá-lo de Buenos Aires, do aeroporto de Ezeiza, com uma nave, um avião que ali se encontrava em caráter especial. E o raptamos, levamos diretamente a Tel Aviv. Esse sequestro ficou da história da humanidade. As autoridades argentinas nada puderam fazer, porque quando o alarme foi dado era tarde demais. E levamos-no ao tribunal, aquele tribunal que não usaram para conosco. Levamos-no à justiça, levamos-no ao senhor juiz, aquele que no livro Juízes do nosso Pentateuco fala a respeito da justiça, sim, também do perdão, mas a necessidade de cobrar-se a justiça pelos crimes hediondos praticados contra a humanidade. E o cínico olhava para a multidão que afluiu ao tribunal. Não sorria, zombava.
E quando o meritíssimo juiz perguntou-lhe: é verdade que você matou aproximadamente 100 mil judeus? Não eu. Eu era só o encarregado de providenciar o transporte. Os 3 que levavam à estação final. Mas eu não tenho culpa. A culpa é do meu chefe. Eu era servidor público. Recebia ordens. Era essa a justificativa de Goebbels, de Himmler, daqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, 2 dos quais covardemente suicidaram-se, para fugir à justiça terrestre, mas não se evadiram, por certo, da justiça divina. E ele foi condenado à pena capital, ao enforcamento, como manda a Torá. E eu tive a oportunidade de ver-o estrebuchar-se. E nós continuamos a nossa faina a descobrir os algozes que se haviam refugiado em diferentes países e levá-los à Câmara da Justiça. Agora, nonagenário, ele desencarna com 96 anos. Eu faço uma revisão do meu passado e escreverei a minha história. Mas eu gostaria de dizer que cumpri com o meu dever. Essa narrativa encontra-se numa obra recentemente publicada nos Estados Unidos, que se chama Perdão Radical. Perdão sem qualquer outra alternativa. De um pastor religioso polaco de nome Zar. Ele então coloca como prefácio do seu livro, do Perdão Radical, e faz uma pergunta que eu transfiro ao auditório. Você perdoaria? Você perdoaria a Karl? Você perdoaria aos nazistas? Mas o Evangelho brada: é necessário perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas um perdão radical, não aquele perdão tradicional da Bíblia, quando fala do neto de Adão, que se comprazia em matar e dizer que era privilegiado, que tinha esse direito. Mas nesta situação, como julgar? Como julgar o meritíssimo juiz? Diante das provas dos fatos. O perdão tem uma elasticidade mais ampla. Levar o indivíduo à correção, por ser um perigo à sociedade, é um ato de perdão. O perdão não é totalmente anular a ofensa. Deixar a ofensa de lado, muitas vezes, é compactuar com o crime que graça a solta. Na palavra do Mestre Jesus: eu vim para que se cumpra a lei, e venho em nome do Pai para que se faça justiça. Mas existe outro tipo de perdão que nos devemos oferecer uns aos outros. Dar o direito ao outro de ser como é, e a nós a imposição de sermos cada dia melhores do que na véspera. Estamos diante do perdão radical, e desse perdão que nos dulcifica a alma, porque guardar ressentimento produz reações devastadoras em nossa mente. 2 grandes pensadores da área da fisiopsicologia, em Harvard, fazendo uma análise do comportamento humano, David Bohm e um grande amigo, estabelecem que toda vez quando nós amamos, os nossos neurônios produzem uma substância semelhante ao fóton. E como o fóton é uma micropartícula agregadora de moléculas, quando nós amamos, nós sentimos euforia, bem-estar, saúde. Mas quando nós odiamos, quando temos ressentimento, inveja, mágoa, os mesmos neurônios produzem uma substância hormonal semelhante ao mais perverso próton, que tem a peculiaridade de desarticular as moléculas. Então, quem ama produz uma substância de ternura envolvente, que hoje é denominada a dopamina. Aquele que é capaz de amar produz oxitocina em uma quantidade muito grande e se torna suave,
dócil, meigo, mesmo que brutal. E exatamente essa questão do perdão é fundamental à saúde humana. Quando nós perdoamos, somatizamos. O nosso sentido cardíaco passa a pulsar no ritmo das artérias, cuja vida vem do músculo cardíaco. As funções renais tornam-se muito mais eficientes pela eliminação das toxinas. E a alma, a psique, o espírito, denomine-se como quiser, parece conseguir uma certa radiação que nos torna joviais e crianças. Somos capazes de reviver o período infantil. Então é necessário que nós, na atualidade da agressividade, nos perdoemos uns aos outros. Tenhamos a coragem de aplicar o perdão, mas sem desrespeitar as altas cortes de justiça, que representam a divina lei, mas que essa justiça não seja parcial, que essa justiça não obedeça a interesses partidários, porque ela está inscrita no livro das leis, e que seja obedecida à risca, através da nossa conduta ético-moral, porque nos adianta que condenar a infração e sermos também infratores. Do que adianta mantermos o sentimento da austeridade da lei e, entretanto, entre nós galvanizarmos-nos em uma luta de devoração, sabendo que a vida física é tão breve. Eu me recordo, para amenizar o tema, que quando eu era jovem, tinha 10 anos, eu olhava um homem de 25 anos que me parecia muito velho. E achava que, sendo poeta da esperança, eu morreria jovem. Mas quando eu completei 25 anos, eu olhei um de 40 e achei, meu Deus, como ele é velho. 40 anos, eu tenho apenas 25. E sem me dar conta, um dia eu completei 40. E a palavra 40 é cruel, porque quando nós chegamos aos entas, eles são muito mais rápidos. Mas eu olhei um de 50 e tive compaixão. Que coisa! Ele vive há meio século. Como isso pesava, viver meio século. Eu não alcancei. Até que um dia eu me barbeava e era meu aniversário, e eu descobri que eu estava com 55. Fiquei envergonhado. Meu Deus, que horror! Eu estou com 55 anos. Mas dei uma olhada de revés e percebi que estava mais ou menos congelado. Então eu subi a idade para 70. Eu vi um velhote de 70, espigado, parecendo uma bengala, e disse, eu chegarei lá. E de repente cheguei no outro dia. Eu estava com 70 anos. Eu fiquei mais envergonhado. No entanto, eu estava bem. Eu estava espigado como uma bengala. Transferi para os 80, porque eu tinha um amigo de 80 anos. E digo, bem, que chegou até aqui, não faz mal chegar um pouquinho adiante. E olhei para o meu amigo de 80, mas ele já estava recurvando-se. Eu ainda não. Aí hoje, quando eu olho para um de 100, eu digo, olá, boy, eu chegarei aí. Porque a vida é tão rápida, esse enta é tão veloz, que de repente nós deixamos a indumentária carnal, deixamos o doce jumentinho, como chamava São Francisco, esse jumentinho que nos carrega docemente e que nos obedece. Não é ele a causa das nossas defecções, não é a matéria que é fraca, leciona Allan Kardec, é o espírito que não tem firmatura moral de enfrentar as vicissitudes. A alma é a grande comandante do ser que somos, como escreveu com muita propriedade Pedro Auspensky. Nós somos um amontoado de células regidas pela consciência. E esta consciência, denominada psique pelos gregos, é o ser espiritual e imortal que nós somos. Todas as religiões asseveram que a alma é imortal. Todas elas nos falam de uma causa única. Essa causa que foi definida como a inteligência suprema e a causa primeira do universo. Todas elas nos falam de justiça, da misericórdia de Deus, do amor. Esse amor que levou Albert Einstein, o maior gênio do século XX,
cuja inteligência, ultrapassando os limites, ofereceu à ciência o seu cérebro para que se pudesse encontrar nas matrizes cerebrais a razão dessa superinteligência do QI mais elevado de então. Mas Albert Einstein deixa 25 mil cartas a uma filha que era praticamente desconhecida do primeiro casal, quando ele se casou com uma notável física quântica. Naquela oportunidade teve uma filha, divorciou-se, e a família preferiu anonimato. Mas ele continuou escrevendo a esta filha. E quando ele morreu, e ela se aproximava da morte, ofereceu ao Museu Albert Einstein de Tel Aviv a correspondência de todos os anos. E ele tem a ocasião de dizer: Eliezer, eu agora estou morrendo. E eu queria pedir-lhe perdão, se não fui um bom pai. Queria perdão, o perdão de minhas esposas, se eu não fui um bom marido. É certo que eu era um tanto excêntrico, que me dediquei à ciência, é certo. Mas eu gostaria de pedir um perdão e dizer-lhe, minha filha, que agora, à hora da morte, eu descobri uma lei que vai causar sorriso dos pares que me detestaram por ocasião, quando eu apresentei a teoria da relatividade do tempo e do espaço em 1905. A sociedade de hoje somente sobreviverá se for atirada sobre ela uma bomba, mas uma bomba de efeitos internacionais, uma bomba de amor, para que as pessoas se amem. Eu descobri através das minhas reflexões que aquilo que mais dura e permanece é o amor. Então eu proponho que a humanidade que já conheceu a guerra, a traição, a infâmia, a miséria, ame. Eu sei que zombarão. Eu sei que existem 4 leis do universo: a gravidade, o eletromagnetismo, a lei quântica forte, a lei quântica fraca. Mas eu introduzo uma 5ª lei, que se chama a lei de amor. Ele repetia a dúlcida frase do homem de Nazaré: que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Neste momento em que muitos Simon Wiesenthal estão visitando Carl Seidels, neste momento de guerra, de rumores de guerra, de violência, a violência mais grave que é a de natureza moral, aquela que ninguém vê, esta violência ditatorial dos poderosos, daqueles que se supõem acima da craveira comum, feitos do mesmo barro, que retorna ao portal de lama e de cinza, antes de atravessar na barca de Caronte para o outro lado, o rio do inferno que separava os gregos. Esse mesmo barro que nos constitui é diferenciado pelos valores ético-morais. Quando nós lemos a ética de Platão, quando nós lemos a política de Aristóteles, o Estagirita, e quando nos recordamos de Sócrates, os 3 pais do pensamento grego que modificam totalmente o Ocidente, não podemos fugir que a nossa devoção inicial é o amor a Deus, acima de todas as coisas, ao próximo, como a si mesmo, o alto amor. Esse dever que temos para conosco de repetir a frase grega noce te ipsum, na tradução latina, de nos autoconhecermos para descobrirmos os planaltos da generosidade. A criatura humana não é má, está doente, não é perversa, é ignorante. Ainda não se deixou mimetizar pela palavra dúlcida das bem-aventuranças, a canção inolvidável da montanha. Nesses dias terríveis que vivemos, a solução é: ame. Seja você aquele que tem a honra de amar. Se receber resposta, sorria. Mas se não receber resposta, agradeça a Deus e ame. Porque o amor é a alma da vida, e a vida é a alma do amor. Esse amor já não perdoa. Não é necessário perdoar.
tampouco condena. O amor ama. E é com esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo que nos dirigimos ao nobre tribunal, na pessoa do digníssimo desembargador-presidente, dos seus pares e de todos nós, esta proposta: insiramos o perdão em nossos atos e aprenderemos a amar. Pela atenção de todos vós, muito obrigado. Senhoras e senhores, passaremos agora à entrega da condecoração do Colar do Mérito Judiciário. O Colar do Mérito Judiciário, instituído pela Resolução número 14, de 2 de dezembro de 1974, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, homenageia personalidades que, direta ou indiretamente, hajam prestado relevantes serviços à cultura jurídica e ao Judiciário fluminense. De grau único, a condecoração assim se descreve: medalha tipo comenda, em metal dourado, esmaltada em azul e branco, tendo ao centro a insígnia do Estado do Rio de Janeiro, com a inscrição